Olá, quanto tempo, né? 2 semanas não é muito tempo, mas em questão de tempo de YouTube, provavelmente esse site acha que eu sou um fóssil que já tá enterrado debaixo da terra, mas não, eu estou vivo. E caso vocês perguntem o porquê não teve vídeo, apesar de eu ter dito que faria mais, é simplesmente porque eu não achei nada de muito interessante pra gravar. Se quiserem uma versão mais longa, eu só realmente não achei nada de interessante pra gravar até hoje, né? Sobre as ideias que vocês mandaram, eu não vou gravar nenhuma delas, porque ou vocês me mandaram péssimas ideias, ou vocês fizeram bullying comigo, ou vocês fizeram bullying comigo a partir dessas péssimas ideias. Eu te odeio, caipira. Mas agora, finalmente que eu achei algo a qual estou interessado para falar, sem mais delongas, vamos conversar sobre brinquedos. Vocês conseguem notar que eu fui em um arcade aqui na minha cidade? Eu gastei mais dinheiro do que eu deveria. Se você é uma franquia de vender brinquedo japonesa, grandes são as chances de que você, em algum momento da sua vida, vai receber uma Se você é uma franquia japonesa de vender brinquedos, grandes são as chances de que em algum momento da sua história você vai receber um jogo de arcade com cartas colecionáveis, a qual crianças vão gastar muito dinheiro para jogar você. E eu devo dizer, eu sou apaixonado nessa ideia. Desde o lançamento de Dragon Ball Heroes, onde eu tava lá para os primeiros trailers, eu ficava ouvindo a música original religiosamente. Eu sempre fui apaixonado por esse tipo de jogos. Eu já sou uma pessoa muito interessada em jogos de cartas, e colocar isso como uma função dentro do seu videogame, onde eu preciso fisicamente interagir com seus objetos, interagir com o jogo fisicamente, na vida real, para sentir a tela do jogo se alterando, sentir algo que eu faço na vida real, alterar algo dentro do jogo, isso sempre é algo muito mágico para mim. Não importa o quão capitalista e não importa o quão triste seja a quantidade de dinheiro que você tem que colocar dentro disso, eu não consigo evitar mais ficar fascinado pela existência dessas coisas. São só franquias, são só jogos muito específicos, muito excêntricos, muito divertidos, muito viciantes, e que eu não consigo evitar ficar interessado. É muito legal essa função, trazer quase que a imaginação da criança de poder sentir que você está fazendo algo dentro do jogo e colocar isso de verdade, sentir que você faz algo, sentir que o que você comprou, que a carta que você tem, que o Kamen Rider Build Sparkling que você tem, de verdade está, sei lá, atacando o... Qual que é esse daqui? Eu esqueci o seu nome, eu não gosto de build, desculpa. Atacando o Meteor, saca? É uma ideia muito fascinante, é uma ideia muito legal, é uma ideia extremamente criativa, e que eu acho que coloca muitas ideias infantis, muitos momentos de sentir que você faz parte do jogo, ou que o que você está fazendo no jogo, você está acontecendo com você. Você meio que está colocando essa forma da maneira mais física possível. Você de fato está fazendo o que está acontecendo no jogo. E isso é, sinceramente, fascinante. Aqui temos provavelmente, dos meus jogos favoritos aqui. Eu não pude jogar Dragon Ball Heroes, ou sua nova versão Dragon Ball Divers, então eu não posso ranquear ele. Mas aqui temos os meus 2 favoritos por agora. Kamen Rider, a qual eu esqueci o nome da sua versão de arcade, peço perdão, mas que eu consegui 5 cartinhas de alguns Riders que eu acho as formas bem maneiras. Principalmente o Kuga Sword Form, eu acho ele bem legal, eu adoro esse roxo, eu adoro essa armadura, ele é tão bacana. E aqui está um bem mais desconhecido, mas que eu talvez considere o melhor jogo de cartas assim que tem, Himitsu Ai Pri. Aqui está até minha carta de save que eu peguei. E sim, esse jogo tem um modo história. Sim, você precisa dessa carta para funcionar com o memory card. Você leva ela até o arcade, você escaneia ela, e no que você escaneia ela, você pode seguir essa história no jogo. Vocês não podem negar, isso é tão bacana de acontecer. Mas aqui temos Himitsu Ai Pri, um jogo extremamente divertido de ritmo, onde a ideia é muito básica. As cartas são o que fazem o jogo de ritmo acontecer. Não é muito diferente de algo como um Osu, ou aquela sessão
Diva Project, onde você precisa mexer no analógico para certas partes funcionarem, que eu sempre achei extremamente desconfortável, mas aqui extremamente legal, porque você está de verdade mexendo as cartas e de verdade vendo o show acontecer na sua frente. É algo que eu acho mágico. Sério, jogar esse jogo é algo a qual eu não tenho palavras para descrever o quão fantástico é a experiência. É só algo que te coloca naquela situação. Você sente ânimo acertando as notas, você sente uma certa frustração de errar elas. E eu acho que é a melhor representação para um jogo de idols. É isso, saca? Você ter que fazer algo físico, de verdade, como se fosse mexer aqueles bagulhinhos, aquelas lanterninhas que show de idol tem, só que na sua frente, vendo as cartas, vendo as meninas que você coloca e que você escaneia na máquina aparecerem e fazerem um show. Isso é extremamente divertido, extremamente fofo e algo tão legal de ver, é algo tão legal de ver acontecendo na sua frente. É uma experiência de jogo única e que de verdade só pode acontecer em uma máquina de arcade. E eu acho que é um pouco por isso que eu tenho um interesse tão grande dentro dessas franquias de cartas. Elas todas são tão próprias, tão singulares e tão únicas. Elas só conseguem acontecer naquela situação, naquele momento, naquele lugar rodeado de pessoas suadas, tocando em você de formas a qual você não exatamente fica confortável, mas você fica, ei, eu acho que isso é um assédio, mas você tá me tocando de um jeito estranho, eu vou só ficar quieto na minha e você ficar jogando seu jogo aí, pode ser? Eu não tô falando de assédio sexual, é só que eu realmente tô desconfortável, você podia parar de tocar o seu ombro em mim? Isso é algo tão único de acontecer e é tão divertido, saca? A parte do jogo, não a parte do assédio, mas, enfim... Como vocês podem ver, eu gastei muito mais dinheiro do que eu deveria com isso, e eu não tenho muitos arrependimentos, não. Foram momentos extremamente divertidos e uma tarde extremamente boa pegar essas cartas e ver cada uma aparecendo na minha frente, ver essas... Principalmente essas duas. Elas são lindas. O seu nome é Ru. E o seu nome é Setsuna. Eu acho que é Setsuna isso daqui, eu não sei katakana ainda, desculpa. Vocês são extremamente legais. Eu adoro vocês. Vocês são muito boas. Mas passando pelo conteúdo... Não exatamente a única coisa que eu tenho aqui são só jogos de carta a qual eu só posso ficar falando enquanto eu fico berrando sobre o quão legal eles são. Não. Eu também tenho... lixo! Um símbolo nazista! Que legal! Eu sou um enorme fã da franquia Kamen Rider. Talvez seja a minha franquia favorita da minha vida. Depois de Precure. Depois de Review Starlight. Depois de Precure. Tá. Talvez não seja a minha franquia favorita da minha vida, mas é uma franquia que eu tenho muito respeito e que formou muito da minha identidade como otaku, por assim dizer. Eu sempre gostei dela, eu sempre achei suas ideias extremamente interessantes e quando eu era criança eu genuinamente gostava de ficar criando os meus belts e as minhas ideias para temporadas de Kamen Rider. E eu ficava pensando até como seriam lançadas as gimmicks e como elas venderiam. Eu sempre quis poder segurar um desses belts na minha mão e poder ser o primeiro que eu tenho, o belt do primeiro Kamen Rider, é algo mágico, algo simplesmente fantástico, que eu acho tão legal de poder ter aqui e que eu acho tão legal de poder mostrar isso pra vocês. É uma experiência simplesmente fantástica, é quase um sonho pra mim ter esse momento aqui. Abrindo finalmente a caixa aqui pelo lado do Kamen Rider, ao invés do lado do nazismo, vamos ver o que nos guarda dentro dessa coisa. E só pra avisar, eu não gastei 10 mil ienes nisso, eu comprei um que tava 71% de desconto, sim, 71%, eu não sei o porquê, creio que esse símbolo tem algo a ver com isso. 50 anos de Kamen Rider. Isso foi em 2022? Faz um tempo. Eu acho que isso provavelmente deve ser estoque que não venderam e que ficou juntando lá desde a época de Kamen Rider Shin ter lançado. E eles provavelmente só falaram 71%, pelo menos a gente vai fazer o dinheiro de produção disso. Então, só coloca aí, algum marmanjo ou alguma criança vai querer comprar.
Mal sabiam eles que um japonês esquisito ia querer comprar. Mas enfim, finalmente abrindo aqui, temos uma caixa de ovo! Brincadeira, é muito comum nesses pacotes eles usarem esse mesmo isopor que usam geralmente em caixa de ovo, porque ele simplesmente é barato e já de produzir o brinquedo é bem caro normalmente, por causa que, convenhamos, normalmente os brinquedos de Kamen Rider são o top do top em questão tecnológica para brinquedo da época, então em algo eles têm que cortar os custos e não exatamente a coisa que segura o belt é a coisa mais importante do mundo. Além dela ser razoavelmente resistente, isso é, na verdade, melhor do que o negócio de uma caixa de ovo. É bom, sabe? Mas enfim, tirando finalmente isso da caixa... Ah, que legal! Que bacana! Ah, eu tô quase me sentindo como uma criança no Natal aqui, sério, cara. Eu tô olhando cada detalhe disso e tá tão maneiro. Eu tô tão feliz de ver isso. É uma felicidade poder segurar isso nas minhas mãos. Puta merda! Que bacana! Aqui temos o Buckle. Eu não lembro a tradução de Buckle, mas enfim. Eu não lembro, eu acho que a presilha. Enfim, pouco importa. Mas aqui temos o Buckle do Kamen Rider original. E vamos tirar ele e ver o que temos aqui. Ah, que bacana! Dá pra ver, não dá pra sentir, é só realmente marcado, eu acho que na parte de dentro disso. Mas a gente pode ver aqui as partes do ventilador. E eu digo ventilador porque de fato é um ventilador. Muitas pessoas esquecem, até mesmo a Toei, mas um motif, um tema visual muito importante do primeiro Kamen Rider é a ideia de ar, é a ideia de vento. Typhoon. Literalmente o que está escrito. Henshin Beryuto, Typhoon, tornado. Tanto que é por isso que em Kamen Rider Double temos o Joker e o Cyclone, porque o Cyclone representa o Kamen Rider original. Mas isso é algo que até a Toei esquece, esse motivo de vento, porque eles acham que Kamen Rider é só besouro. Não, besouro não, é louvadeira. Foda-se. Mas enfim, é uma coisa extremamente importante pro primeiro Rider. E aqui temos ele. Aqui para passar o cintinho. Aqui temos o botão que vai ligar o seu ventilador. Que maneiro! Que bonitinho, que bonitinho, que bonitinho. Eu ainda não coloquei as pilhas, então... My bad. Eu acho que eu preciso... Putz, eu acho que eu vou precisar de uma chave de fenda. Bosta. Mas enfim. Novamente. Que legal, que bacana, que bacana. Ai, velho, que bonitinho. E é meio que isso. O primeiro belt é extremamente simples, na verdade. Ele não tem muita firula, não tem muitas coisas, não tem uma gimmick para ele. O que, para mim, como um fã mais novo de Kamen Rider, é algo único, é algo louco de imaginar. Você ter uma temporada inteira onde o único brinquedo, não único, obviamente tinha mais, obviamente a espada dele vende, obviamente o cachecol dele vende, mas sabe, que o seu brinquedo principal é algo tão simples, é algo tão básico, saca? É interessante demais ver como a franquia Kamen Rider evoluiu com o tempo. Que ela é muito menos uma coisa similar a talvez um Superman aqui que a gente tem, onde cada desenho dele não tem nada a ver com o outro, e é muito mais uma coisa que vai se desenvolvendo. Com isso eu não quero dizer que toda temporada é conectada em uma única linha temporal, eu quero dizer que é realmente uma coisa que vai com o tempo evoluindo, uma coisa que vai com o tempo colocando novas características dentro de si próprio, mas nunca abandonando sua fórmula principal. E aqui a gente tem o maior exemplo disso, que é o primeiro belt. Não é interessante ver a evolução disso para algo como o Gamer Drive do X-Aid ou o Drive de cartas do Gotchard? Imaginar que isso daqui é o que futuramente transformou as novas coisas que a gente tem, que fazem Kamen Rider hoje, é algo tão mágico de se ver. É algo simples, mas algo tão bonito de se ver. E é um pouco isso que me apaixona dentro dessas coisas, dentro disso. Ai!
disso daqui. É isso que me apaixona dentro dessas franquias infantis. Essa ideia... É isso que me apaixona dentro dessas franquias infantis. É essa ideia de que cada temporada não é só uma história única, mas, de certa forma, uma evolução do que foi mostrado anteriormente. Uma evolução do que foi construído anteriormente. E os brinquedos são a prova disso. Eles são lentamente construindo e aumentando em cima do que a gente teve na temporada anterior. E vermos como não é só uma evolução estética e não é só uma evolução comercial, mas, de certa forma, uma evolução cultural, uma evolução representante do que sua época fala e do que sua época pensa. A gente vê uma coisa tão simples, tão básica como esse belt, e hoje a gente vê algo tão complexo, algo tão cheio de tecnologia, algo tão cheio de firula. Eu digo firula não no sentido negativo, eu digo como só o que é. Algo tão cheio de elementos, tão cheio de características como o que temos hoje em, por exemplo, Gotchard, ou... eu esqueci o nome... Gav. O Gav é extremamente interessante ver isso. É um exemplo não só do que é a venda de brinquedos, mas do que é o heroísmo para a criança. E esse daqui é talvez um dos meus belts favoritos. Justamente sua simplicidade em design é o que me atrai nele. Justamente... botão de ligar. Yay! Ele tem uma luzinha agora. É muito fraco e vocês não conseguem ver. Que bacana! Puta merda, que legal! Mas no meu ponto... É extremamente bacana poder ver isso. É muito divertido poder ver esses elementos, poder ver essas coisas, poder ver como isso vai aumentando e como isso vai se desenvolvendo de algo tão simples quanto Kamen Rider Ichigo. É mágico, simplesmente mágico. Eu não tenho palavras muito para descrever a sensação de poder segurar isso, de poder segurar o que é o início de uma franquia tão culturalmente importante, não só para o país, como tão importante para mim. Eu não acho que eu seria quem eu sou, eu não acho que eu seria como eu sou sem Kamen Rider, sem Pretty Cure, sem essas franquias infantis. Elas têm uma importância emocional muito grande para mim. E eu fico só feliz de poder segurar isso daqui. Eu fico extremamente lisonjeado de poder ter esse belt, de poder ter isso, de poder ver essa coisa enorme funcionando na minha frente. Ai, ai. Essas coisas aqui são a parte dos lados do belt, mas essa daqui que eu achei mais interessante. Seguindo muito o tema de vento, o tema de ciclone, a gente tem isso daqui, que tem quase que uma... Ai, eu esqueci. Um botão, uma... Eu esqueci o nome, não é alavanca, mas enfim, a gente tem quase que esse botão para virar e aumentar a velocidade do vento, do ventilador, e esse botão de liga e desliga. Isso é tão detalhado, é tão bonito poder ver isso na minha frente. Então aqui temos o belt original do primeiro Kamen Rider montado. É tão bacana poder segurar isso. É uma pena que eu não possa vestir porque isso ainda é um brinquedo infantil e eu sou um homem de 18 anos, então eu tô 8 anos mais velho do que eu deveria para esse brinquedo. Pouco importa, eu sou um homem feliz. E eu tenho um ventilador agora. Então, história engraçada, era pro vídeo ter acabado de acabar, mas eu descobri que eu tava só maluco, não tem porra de luz nenhuma. Eu acabei de comprar as pilhas pra isso daqui. E uma coisa mais engraçada é que o cara da loja perguntou se eu queria que ele cortasse o plástico. E ele cortou. Só que só precisa de 2. Ele cortou o plástico das 4. Então não só eu vou ter um belt, como daqui a alguns meses eu vou ter ácido de bateria na minha casa. Hell yeah! Mas com toda seriedade, aqui está o belt totalmente funcional, com as baterias aqui. Já fechei essa portinhola, não precisava de chave de fenda, é só um botãozinho que você com uma tesoura já consegue abrir. Vamos ligar essa coisa. Ai, que maneiro, que maneiro. Será que ele faz o som? Ah! Puta merda! Puta merda! Meu Deus do céu! Cara! Que foda!
Simplesmente que incrível. Que sensacional. Cala a boca. Que sensacional, velho. Que maneiro. Enfim, agora sim está montado. Eu só não sei como deixar essa parte parada aqui. Mas quem se importa. Mas agora está montado corretamente com pilhas. Isso daqui vai correr daqui a alguns meses. Eu vou perder essa porra. Mas tá tudo bem porque foi muito barato. Tá tudo bem.